Bem-vindos a mais um Decodifica, o podcast da Prodan voltado para assuntos de tecnologia. Meu nome é Ricardo Abinader e estamos hoje na segunda parte do nosso programa sobre microserviços. A primeira parte você curte, está disponível aqui na nossa plataforma. Então, voltando aqui com nossos convidados, novamente aqui o Rodrigo, Leandro, novamente, para a segunda parte. Bom, retomando o assunto, ali na nossa primeira parte, ficou evidente que, junto com uma série de benefícios que o microserviço traz para a corporação, né, ele também traz uma série de novas ferramentas ou de novas funcionalidades, novas problemáticas que exigem uma equipe maior, né, porque eu estou dividindo minha aplicação, eu preciso dessas equipes divididas. Tem até aquela citação, que eu não sei se vocês dois sabem quem é que fez, eu só lembro da citação, que fala que uma equipe, para desenvolver ali um microserviço, ela tem que ser possível ser alimentada com no máximo 2 pizzas grandes. Já ouviram falar isso? Que eu até brinco que se for 2 pizzas grandes, então eu posso trabalhar na equipe só com 2 pessoas, eu e mais um. Porque eu já dou conta de uma pizza grande sozinha. Então, eu comentei isso aqui para dar uma deixa, no sentido de vamos inverter a lógica, né? A gente falou muito sobre quanto se cresce a equipe, quanto se ganha com isso aí, como as grandes corporações, né, escalam bem isso aí, conseguem fazer deploys, diversos deploys mensais, né, semanais, porque está com uma equipe grande dividida em determinadas frentes. E quando eu falo de pequenas equipes, o quão indicado é usar essa abordagem de microserviços ou não? Quão essa equipe consegue dar conta dessa gestão de ter ela N deploys, né, para ela gerir dentre as outras complexidades que o microserviços traz? Então, olá novamente, pessoal. Lembrando aí, assista o nosso vídeo aí, a parte 1. Procura aí na nossa plataforma aí a parte 1, onde a gente falou bastante coisa ali sobre parte técnica. Agora a gente está abordando aqui uma parte mais conceitual, mais de negócio, né? Dentro disso que o Ricardo falou, é interessante, eu vejo assim uma questão mais com relação a custo-benefício, como o Ricardo estava comentando aqui para gente. Se você tem uma equipe pequena, provavelmente a sua aplicação ela não é tão grande, ela é pequena, e você não teria necessidade, talvez, de ter microserviços e aplicação monolítica ali, que seja um MVC modularizado, né? Quando a gente fala monolítico, a gente não está falando lá de um linguição de código. O pessoal do mainframe eu gosto de vocês, aquele negócio lá, cobolzão, né? Aquele negócio enorme lá de código. Não é isso. Continua sendo modularizado, design patterns e tudo mais, mas uma aplicação contida ali, um único deploy, ou de repente 2 ou 3 módulos, dependendo aí da complexidade da aplicação, da natureza da aplicação. Então vai muito da questão custo-benefício. Você tem uma equipe pequena, provavelmente porque o seu negócio, a sua aplicação, ela já é pequena. Ela já não tem essa grande necessidade de integrações. Se você tem uma aplicação que ela necessita de várias integrações ou várias aplicações externas vão começar a consumir dados da sua aplicação, ou você começa a ter uma grande necessidade, você vai ter que aumentar a equipe e aí provavelmente você pode já vislumbrar ali a questão de microserviços. Também não é obrigatório que você vá para esse microserviço, mas você já começa a ter essa possibilidade de vislumbrar esse tipo de coisa. E também, se a sua aplicação é pequena, provavelmente você tem uma equipe de infraestrutura reduzida e ela vai tomar conta da sua aplicação, vamos dizer assim, né, no ongoing ali, no dia a dia. É uma equipe reduzida, então você não vai ter tanto gasto com equipe ali de infra e tal, ou a própria infraestrutura, né, no sentido de servidores e tudo mais ali, você tem um custo reduzido. Porque a sua aplicação também já é reduzida, você tem pouco acesso, você tem algo mais contido. Então, acho que é mais nesse sentido. Se a sua aplicação começar a crescer, então aí já deveria começar a vislumbrar ali outras possibilidades, e não só microserviços, outros tipos de arquitetura também, orientada a eventos, filas e tudo mais. Ainda nessa linha que o Leandro está falando, a gente lembra de novo. Não é porque existe que eu devo usar, né? Eu não usando, eu não estou fazendo errado. Lembre-se sempre de uma coisa. Existe o certo, não existe necessariamente o certo e o errado. Existe o adequado e o inadequado. Então, quando a gente vai abordar desenvolvimento de software, a gente sempre vai para essas duas linhas. E tem uma coisa também que eu vou falar bem perto do microfone que eu acho lindo, que é o seguinte: simplicidade é um nível de sofisticação.
Então, se você às vezes quer usar essas arquiteturas porque você quer evoluir, você quer ter, tá no hype, surfando nos modelos novos de desenvolvimento, isso não é errado, é muito bom. Só que existe uma necessidade de você entender que muitas vezes o que vai importar realmente é a solução que você ofereceu. O que vai fazer o diferencial é o produto que você criou, não é necessariamente o que está por trás. Mais uma vez, o software ele é uma ferramenta. Como uma ferramenta, ela precisa ser bem construída para ser bem utilizada. É isso que vai fazer a diferença no final do seu. E a importância, né? Vai fazer no final do seu desenvolvimento e a importância daquilo que você construiu. Concordo. E nessa senda aqui de conversar sobre equipes, sobre organização de equipes, o quanto que o microserviço, a relação dele com a cultura organizacional da empresa, tá? E das pessoas, como é que o microserviço ele impacta nesse tipo de ambiente? Olhando hoje na Prodan, né, a gente vê a Prodan como uma empresa bem antiga, né, uma empresa segmentada e departamentalizada, né? Eu não sei se é a palavra certa, mas eu acho que é com muitos departamentos. Isso causa uma burocracia muito grande, né? E como a gente já veio falando a respeito do desenvolvimento de software baseado em microserviços, existe essa necessidade da segmentação, de especialização. Existe, enfim, um confronto, né? De fato, um confronto com a natureza de desenvolvimento de software baseado em microserviços com a departamentalização, porque a departamentalização ela sugere uma burocratização. E a maneira de construir microserviços, e a maneira de como a gente estabelece, evoluir isso até nós chegamos no DevOps, né? A gente vai falar isso logo mais, né? À medida que você vai evoluindo essas suas técnicas de construção de software, você vai também demandando de outras necessidades para que todo o ciclo de desenvolvimento seja completo. Então, quando a gente vê isso na Prodan, a gente percebe que existe um confronto justamente porque determinadas áreas elas precisam cumprir um determinado papel que já seria absorvido por outras etapas no desenvolvimento, né? Então, a gente começa a ver que, precisa acabar. Não, não é que precisa acabar. Acontece que você precisa evoluir essas outras áreas para que elas também sejam constituintes partes desse desenvolvimento e elas sejam inseridas também nessa evolução da construção à medida que a gente vai evoluindo, né, com essas técnicas, essas pessoas também possam também evoluir e se sentir cada vez mais engrenadas, né, e engajadas com o que a gente constrói aqui dentro. Sim. Leandro. Eu enxergo da seguinte forma, né? A tecnologia ela está evoluindo e é algo que vai evoluir. A pessoa que está se formando hoje, por exemplo, está conhecendo ali uma gama de arquiteturas, de aplicação e tudo mais, que uma pessoa que se formou há 5 anos atrás não conhecia, não tinha esse vislumbre, e a pessoa que vai se formar daqui 5 anos vai ter um outro tipo de visão, outro tipo de arquitetura, outro tipo de aplicações. Então é um negócio que está evoluindo muito rápido. O microserviço é um pedacinho, é uma dessas caixinhas, né? Quando a gente procura arquiteturas e tal, você vê lá um monte de caixinha. O microserviço é uma caixinha, é uma das possibilidades da tecnologia hoje em dia. A gente tem uma série de possibilidades. E qual a evolução da tecnologia? E ela está evoluindo por quê? Porque o mundo está evoluindo. O mundo tá demandando serviços, informações de forma mais rápida. E para que a gente possa disponibilizar informações mais rápido e se adequar a essa evolução, vamos dizer assim, natural da coisa, a gente precisa entregar de forma mais rápida. Para a gente entregar de forma mais rápida, então a gente precisa, o que a gente tem visto aí, né, no mundo, uma mudança de cultura. E aí entra, né, o que o Rodrigo estava falando, da questão do DevOps. O DevOps não é uma metodologia, não é algo que alguém chegou lá e escreveu assim, como o ágil, né, a metodologia ágil, tal, o Scrum e tudo mais que você tem ali, vamos dizer assim, no papel. Enfim, né, o pessoal lá do ágil pode brigar comigo, mas de repente você está no papel escrito em pedra. Não, porque eu tenho que ter ali o daily limit, tem que ter o estimate e tal, tudo mais. No DevOps é uma cultura, ou seja, cada empresa adota essas práticas de formas diferentes para poder, com a mesma finalidade, ou seja, entregar serviços de forma melhor e de forma mais rápida para a população. No nosso caso, o Prodan entregar para a população, empresas privadas ali, né, outro tipo de empresa entregar
a aplicação e o seu serviço de forma mais rápida, principalmente na concorrência, né? Naquela questão do time to market. Preciso entregar a minha aplicação, a minha nova funcionalidade antes do meu concorrente entregar, para que eu possa ter essa agilidade. Não basta só a metodologia ágil, eu preciso mudar a cultura da empresa para que todo mundo caminhe dessa mesma forma. Então, aí a gente tem um dos desafios, e aí agora focando, né, puxando ali para a questão do microserviço, um dos desafios é a cultura, a mudança da cultura da empresa. Até, inclusive, né, algo, vamos dizer assim, em voga aqui na Prudente, está trabalhando essa questão da mudança de cultura, é algo interessante, porque a gente acaba olhando para os nossos trabalhos do dia a dia e tentar mudar, fazer de forma diferente, de forma melhor. Diferente no sentido assim, né, de como que eu posso otimizar o meu trabalho. E aí entra essa questão da cultura DevOps. Uma das coisas interessantes a cultura DevOps ela já existe ali, vai por volta ali desde 2005, 2006, quando um pessoal ali de umas empresas ali que o pessoal conhece, Google, Twitter, Microsoft, IBM e tal, o pessoal se juntou, mas principalmente o pessoal do Google. O pessoal ali a cultura DevOps nasceu ali no Google na parte ali de infraestrutura, né, de redes e tudo mais. Eles começaram a olhar e falaram assim, pô, os meus colaboradores, eles acabam fazendo muito trabalho repetitivo. Por exemplo, preciso criar usuário. Então, algo que acontece em todas as empresas. Entra um funcionário novo, entra um cliente novo, preciso ficar criando usuário. É um trabalho repetitivo. O que o pessoal começou a fazer? Vamos tentar automatizar esse tipo de coisa? Então, eles, lógico, né? A gente conhece ali a cultura do Google, o pessoal tem ali os 10%, 15% ali de trabalhos ali fora, vamos dizer assim, do dia a dia. Vamos automatizar esse processo. E com essa automatização começou a surgir uma série de outros benefícios, porque depois que você começa a automatizar esse processo que era repetitivo, lógico, com segurança, com garantia de qualidade e tudo mais, o profissional ele pode fazer ali tarefas ali que agregam mais valor. Ao invés de ele ficar ali, você ter um profissional especializado, só criando usuário, apertando o botãozinho para fazer deploy e tudo mais, você pode pegar esse profissional e levar ele para uma área ali mais nobre, utilizar um conhecimento mais nobre dele, ao passo que essa atividade repetitiva está sendo feita. É a mesma coisa ali no microserviço. No microserviço, a gente já tem uma aplicação autocontida ali, pequena, simples, em que a gente se beneficia ali desses conceitos ali de deploy contínuo, de integração contínua, né, CI, CD e tudo mais, e disponibiliza essa aplicação de forma mais rápida. Ou seja, as aplicações elas começam a ter um ganho de velocidade de novas versões em produção. Lógico, o que eu falei agora há pouco, se a sua aplicação ela é pequena, a sua equipe é pequena, é porque provavelmente você não tem essa demanda. Ao passo que a sua aplicação começa a ganhar volume, começa a ganhar mercado, né, ou começa a ganhar mais usuários, você começa a sentir essa necessidade e você já vai começar a vislumbrar esse tipo de situação também de necessidade, de colocar novas versões em ambiente de produção de uma forma mais rápida, de uma forma mais segura, sem depender ali de uma série de, como o Rodrigo falou, de uma série de burocracias que, não só aqui na Prodan tem, várias empresas grandes têm esse tipo de coisa, porque a burocracia, ela, apesar da questão da palavra ter uma conotação assim meio negativa, a burocracia, ela garante ali uma certa estabilidade no processo, uma garantia do processo, você ter esse tipo de coisa, né? Então, a adoção ali da questão dos microserviços, ela também acaba impactando ali ou implicando ali numa mudança de culturas e puxando ali para essa questão da cultura DevOps, que é o que a gente tem visto hoje nas grandes empresas. Então a gente vê essa questão também de maturidade de alguns outros setores, porque, vamos dizer, eu estou trazendo aí com o DevOps uma parte disso aí para união, né, para uma integração maior com o desenvolvimento, mas eu também tenho uma preocupação pelo outro lado, o lado do desenvolvedor. Muitas vezes ele acha que fazer um microserviço, ele abre um Git ali, vamos lá, é o meu serviço, e não é bem assim, né? A gente tem que pensar numa série no ecossistema em que esse cara vai trabalhar e vai ter que se comunicar, né? Quais padrões? A empresa tem que definir alguns padrões de comunicação que não necessariamente podem ser de toda a organização, mas pelo menos de setores da organização, ou de banco de dados, de linguagem, de forma que caso um dos componentes saia, aquilo ali não fique órfão, né? Fica um serviço órfão e que a empresa vai ter um déficit muito grande daquilo ali. E isso aí traz coisas como vir essa questão de você definir docfilers para você ter padrão de geração de infraestrutura, né? Toda essa série. E aí eu trouxe isso aqui para vir para o nosso próximo passo aqui do nosso debate. A gente está falando muito, a gente já flertou com DevOps e agora a gente já está meio que flertando com nuvem.
né? Então, como é que as nuvens elas nos ajudam com essa questão do microserviço? Então, a gente veio falando ali da questão da evolução dos microserviços, que a gente demanda ali uma série de ferramentas, né? Porque com grandes poderes e grandes responsabilidades, a gente precisa avaliar e controlar essas aplicações de forma diferente. As nuvens, sejam elas públicas, AWS, Google Cloud, Azure, aí só para não deixar ninguém das grandes de fora, elas já vêm, vamos dizer assim, entre aspas, né, de brinde ali, já vem no pacote uma série de ferramentas para a gente trabalhar e monitorar esse tipo de aplicação, não só com microserviço, mas principalmente com microserviço. Essa questão de Kubernetes e tudo mais, ela já tem esse tipo de ferramenta. Então, ela, vamos dizer assim, que facilita você instalar as suas aplicações com microserviço numa nuvem, qualquer uma dessas nuvens. Mas também as aplicações, os data centers ali on-premises, né, tal, também já possui esse tipo de tecnologia. Então aí, né, voltando lá agora, falando lá dos concorrentes, você tem lá o Tanzu, o OpenShift ali da Red Hat, da VMware, também disponibiliza um ferramental para o seu data center on-premises, vamos dizer assim, né, para o data center ali próprio seu, para você trabalhar com esse tipo de coisa. Então você já tem essas ferramentas também para se trabalhar dentro de casa. Não necessariamente você precisa ir obrigatoriamente para a nuvem. Na verdade, você acaba trabalhando não só com microserviços, mas com o que você estava comentando lá de containers e tudo mais, você acaba, vamos dizer assim, o pessoal gosta, né, de chamar, você se torna enable para a nuvem. Então você já está meio que pronto ali. Se eu precisar ir para a nuvem em algum momento, por alguma questão que seja, eu já, vamos dizer assim, eu já tenho um passinho ali, um pouquinho ali indo para essa questão. E também o contrário. De repente, né, a gente está vendo muitas discussões aí, muitas empresas, grandes empresas que foram para a nuvem e agora estão voltando da nuvem porque viram uma série de questões lá dentro. Se a sua aplicação ela é containerizada ali, com containers, dockers e tudo mais, você consegue, entre aspas, né, nada é tão simples assim na tecnologia, mas você consegue sair da nuvem e voltar para o seu on-premise. Lógico, como eu falei, você vai precisar ter ali uma série de ferramentas que você tinha lá, você vai ter aqui, como esses concorrentes aí, né, VMware, o Red Hat e tudo mais. Então, assim, você tem esses benefícios. Indo para a nuvem, você já tem uma série de ferramentas, você consegue crescer, escalar facilmente, mas também dentro de casa você consegue trabalhar ali. Então, a gente precisa desse ferramental dentro do ambiente aí de tecnologia para se trabalhar com, no caso, o microserviço. Geralmente a nuvem ela acaba sendo muito benquista por empresas ou por equipes de desenvolvimento, onde eles precisam um pouco se abster da parte de operação do IT, né? O IT Operations. A gente é privilegiado como empresa porque a gente tem uma área muito boa de operação de IT. Então, como o Leandro bem colocou, para nós, se fosse nuvem ou se fosse on-premises, a gente não teria dificuldade com essa parte, porque, enfim, a gente consegue atender. Agora, se a demanda fosse muito grande em relação à acessibilidade, à disponibilidade e, enfim, você conseguisse colocar isso num ambiente para, por exemplo, comunicar com o mobile ou precisasse comunicar isso através de outros tipos de serviços que não fosse necessariamente esse, como o Leandro colocou, que a gente chama de IaaS, né, que é Infrastructure as a Service, que você define tudo por sua conta, né? Você pode usar outros serviços para simplificar a sua manutenção das coisas na nuvem e você vai pagar por esse preço. Então, talvez aí, não sei se dentro do orçamento se ele cabe, muitas vezes, por exemplo, serviços de inteligência artificial, né? Dependendo da sua solução, se ela precisar ter soluções de inteligência artificial, a gente sabe que isso demanda um poder de processamento para modelos e para grandes volumes de dados, né, de LLMs, que infelizmente, mesmo numa infraestrutura como a Prodan, a gente não teria condições, pelo menos não no momento, de executá-los. Então seria necessário a aquisição de uma nuvem. Então, dependendo da sua solução, mais uma vez, talvez seja necessário realmente a aquisição, mas para o dia a dia, para as coisas mais comuns, a gente talvez pudesse usar a nossa própria infraestrutura, que já atenderia muito bem. Tá. Então, assim, também na fala de vocês me veio uma outra questão a considerar quando eu estou tratando de microserviços ou monolito, que é a questão do custo. Né? O quanto é que ok, até agora a gente falou sobre escalabilidade, né, em diversos fatores, disponibilidade, porém, o quanto isso aí, o negócio sustenta esse custo dessa minha decisão,
né? Ele também está... eu tenho que pegar um monolito e passar uma parte dele para microserviço. A minha receita, ela sustenta esse tipo de movimento ou não, né? Então, vocês estavam falando, não sei por que isso também acabou vindo aqui para minha cabeça. Mas faz sentido, faz todo sentido, porque no final o que vai determinar se aquilo é sustentável não é o custo, né? É o custo que é a base, né? Seria a base do solo que vai sustentar todo esse prédio. Então, estamos aqui na sede da Prodan, nos estúdios da Prodan, então nada mais adequado do que trazermos a Prodan um pouquinho para o protagonismo aqui da nossa conversa. Hoje, Leandro, o que tem hoje aqui na Prodan de microserviços que a gente está aplicando? Então, aqui na Prodan a gente começou a implantar microserviço como uma evolução da arquitetura SOA que a gente já tinha implantado aqui na Prodan lá desde 2017. É uma evolução, né, como eu falei, assim, entre aspas, é uma evolução natural. A gente teve uma série de restrições aí de tecnologias, de evolução na arquitetura atual, então, e a gente estava sentindo essa necessidade, eu estava sendo puxado, né, pegando um gancho ali do que você falou, assim, a gente estava tendo essa necessidade de crescer e de escalar a arquitetura SOA para que outras aplicações pudessem utilizar, não só internamente dentro da prefeitura, mas também os parceiros da prefeitura. Então a gente começou a migrar aí alguns serviços da arquitetura SOA para microserviço. Um dos primeiros foi uma integração, um benefício aí diretamente para o munícipe, que é o pagamento do IPTU via Pix. Então, ou seja, essa funcionalidade de gerar o Pix para o munícipe poder pagar seu IPTU via Pix, foi implementado já utilizando essa arquitetura de microserviço. E com isso a gente ganhou, neste caso aí, até um benefício. A gente trouxe um benefício, um dos grandes desafios que a gente tinha, que era tempo de resposta para todo o fluxo de cobrança, né, vamos dizer assim, né, para não entrar muito detalhe ali, mas esse fluxo de cobrança a gente tinha uns requisitos ali muito específicos de 200 milissegundos de resposta. Na arquitetura anterior, a gente sofreu bastante para poder chegar nesse nível, e na arquitetura microserviço a gente chegou a isso meio que, vamos dizer assim, entre aspas, naturalmente. A gente começou a testar, começou a validar esse tipo de coisa, e a gente viu que na média, ou até mais do que a média, né, na 99% dos casos, a gente já estava atingindo ali 100 milissegundos no tempo de resposta para, desde gera a cobrança, bate lá no parceiro para gerar o Pix e exibir essa disponibilidade de Pix. Então, ou seja, a arquitetura de microserviço neste módulo da parte do IPTU, já trouxe para a gente esse benefício. Um outro, e aí, né, nessa evolução toda, então um dos primeiros é esse serviço aí de geração de arrecadação, de PIX para o IPTU, e agora deve entrar para outros tributos. A gente também entrou com o pessoal ali ligado ali à Secretaria de Transportes, onde a gente está disponibilizando, e dentro daquilo que eu falei no começo, a gente tinha uma aplicaçãozinha ali relativamente simples, e a gente precisava disponibilizar aí dados para fora, integração. Então, dentro ali da equipe de SMT, né, que cuida de SMT ali das aplicações de transporte, a gente está disponibilizando dados de taxistas, de motoristas e tudo mais, via microserviços também, e aí agora para o ambiente externo, para parceiros da prefeitura. Então, parceiros que precisam consumir esses dados via secretaria, estão consumindo esses dados via microserviço. Um outro benefício que a gente viu especificamente, né, nessa parte do microserviço é com relação à tecnologia. A gente começou a desonerar o banco de dados. O banco de dados de transporte, pelo menos aqui, é um banco muito onerado no sentido assim, de muito uso. Ele tem muito uso, muitas requisições e tudo mais, então ele é um banco de dados crítico, né? Estamos falando de transporte, da maior cidade do Brasil, a segunda, talvez, aí da América Latina. O volume de dados ali relacionados a transportes e multas é muito grande. Então, o banco de dados ele é muito acessado. Então, a gente conseguiu tirar uma carga do banco de dados, trazendo ali para microserviços, aí, lógico, né, trabalhando com cache e tudo mais. E uma outra... o próximo passo aqui do que a gente está disponibilizando aqui, utilizando o microserviço dentro da Prodan, é a integração via SEI. SEI é o sistema de gerenciamento de processos da prefeitura, onde você tem desde usuários finais, da própria prefeitura abrindo o processo, tramitando o processo, até munícipes, né? O cidadão ali do lado de fora da prefeitura precisando abrir e tramitar seus processos, utiliza o SEI para fazer todo esse trâmite. E em várias outras aplicações, mais de 20 aplicações integrando via SEI, gerando processo e tudo mais. Então a gente está agora, talvez quando esse podcast estiver público, os serviços ali, os microserviços do SEI, já vão estar disponíveis ali para as aplicações. E aí a gente entra naquele outro
no outro aspecto que eu falei para vocês, que a gente estava comentando aqui. Eu tinha uma aplicação que ela é grande, eu sei, é uma aplicação grande, muito utilizada, a gente tirou um pedacinho ali, ou, vamos dizer assim, né, trouxe essa parte de integração para sistemas, para microserviço, visando desonerar toda a infraestrutura do SEI. Então a gente está tirando ali alguns pedacinhos, tendo alguns microserviços satélites para desonerar o SEI, que é um sistema ali, um dos sistemas mais utilizados, inclusive o SEI, aqui na prefeitura, ele é um dos maiores cases aí no Brasil de usuário de volume de dados. Então a gente está pensando a proposta aqui é desonerar mais o SEI para que os usuários continuem utilizando, né, usuários finais, prefeitura, e sistemas ali poderem aí se integrar mais facilmente. E aí utilizando aí microserviços. Então talvez aí quando o podcast já estiver no ar, a gente está nesse processo ainda de desenvolvimento, talvez ali já vai ter finalizado, até porque, como a gente falou aqui, a utilização do microserviço implica aí em uma mudança de cultura organizacional. Lógico, você não muda a cultura da organização de uma empresa do dia para a noite, não é porque ou o presidente, o diretor ou o programador quer mudar que vai se mudar. Não, vai mudando aos poucos. Então a gente está tendo essa velocidade, esse aumento de velocidade nas entregas, nas demandas, porque todo esse ecossistema, né, precisa ser mudado. E a gente já está vendo essa mudança acontecer já na Prodan, desde equipe de desenvolvimento, já trabalhando com isso, esse conhecimento sendo ampliado, equipe de infraestrutura, o pessoal da DIT aí, pessoal, também está no meu coração, trabalhando junto aí. Então, ou seja, essa mudança de cultura atuando, né, já nascendo aqui dentro da Prodan, todo mundo trabalhando junto ali, cada um no seu quadrado, mas apoiando aí essa evolução. E como toda mudança, né, ela causa uma fricção, ela causa um incômodo em todas as áreas, né? Como o Leandro trouxe atenção, não é só a área de desenvolvimento que é impactada por tudo isso. Todas as áreas são impactadas, né? Desde, né, do desenvolvimento, por exemplo, as pessoas que trabalham com os recursos humanos, né? O pessoal de RH que vai também ter que buscar formas de conduzir essas pessoas nessas mudanças para que elas sejam treinadas, para que elas se sintam confortáveis também em ver, eles observarem, né, como é que elas estão, como que os indivíduos estão lidando com essas mudanças, porque a gente fala de pessoas, né? Toda empresa, uma pessoa jurídica, ela só existe na ficção jurídica, né? Uma empresa é constituída de pessoas. Então, essa fricção causada, né, por essas mudanças acaba impactando todas as áreas da empresa. Então, todo mundo, né, precisa estar de olho e estar sensível também a essas mudanças, né? Não é só a área de desenvolvimento. Essa fala do Leandro até me lembrou, eu sou velhinho, né? Então, não tanto, mas sou. Da parte antigamente a gente usava Service Bus, aí agora SOA, né? Então, tenho notado o middleware ali, ele sumindo, né? E tendo agora, principalmente com o microserviço, a questão dos pipes mais simplificados, claro, tem casos específicos do Kafka, que você ainda tem algum middleware ali no meio, mas geralmente tem se sumido, né, esse tipo de situação. Eu gostaria, então, estamos chegando ao fim, passa rápido o tempo, queria as considerações finais. Rodrigo, suas considerações finais quanto a que conversamos aqui. Eu acho que isso é uma indicação das mudanças que a gente vem sofrendo como indústria de software, né? Em Prodan como uma prestadora, né, muito grande e relevante, né, no cenário de prestação de software para a comunidade e para a população, ela também precisa acompanhar. A gente precisa estar de olho nessas mudanças e perceber que isso faz parte, né, faz parte do jogo. E aquela história, né? Assim como na biologia, né, toda mudança, todo ser vivo, para que ele se permaneça vivo, ele precisa se modificar, né? A natureza da vida é mudança constante. Então, se a gente não aderir a essas mudanças ou não internalizar como natural qualquer mudança, a gente pode estar fadado a perecer. Então, eu acho que olhar para isso, né, e ver como possibilidades, não necessariamente, claro, existem desafios, existe desconforto, existe fricção, sim, existe. É doloroso? Bastante. Mas a dor faz crescer, o sofrimento edifica. Leandro? Bom, primeiramente, né, eu finalmente agradeço aí novamente a poder participar aqui desse podcast falando de tecnologia. E com relação a isso, né, com o que o Rodrigo falou, assim, eu concordo. Eu acho que o fato da Prodan estar adotando já microserviços, vamos dizer assim, já é só a ponta do iceberg.
Porque para a gente poder utilizar microserviços já em produção, a gente precisou mudar uma série de coisas por baixo, que está ali que a gente não vê dentro ali do restante ali do iceberg. Então a gente teve mudanças e estamos tendo mudanças ali na área de infraestrutura, com novas tecnologias. Como eu falei, para você colocar um microserviço no ar, in-house, ou on-premises ou na nuvem, você precisa ter uma série de evoluções. Então isso mostra já que a Prodan está evoluindo, ela está sempre evoluindo. Não só tecnologicamente, mas também na parte de pessoal. Então, o pessoal lá de infraestrutura com novas ferramentas, o pessoal do RH ali promovendo ali cursos, treinamentos. Então a gente vê aqui o pessoal, de repente, fala assim, cadê o fulano? Está em treinamento. E o outro, também está em treinamento. Então o pessoal está em constante treinamento para poder não só se adequar a essas novas tecnologias de microserviço, mas também de IA, que a gente falou um pouquinho aqui, e de outras tecnologias que estão vindo. Então, no final das contas, é benéfico para todo mundo, não só para a Prodan, para o município, porque a gente presta serviço ali para a cidade de São Paulo e para outros municípios aí vizinhos, né? Porque Grande São Paulo aí todo mundo está ali usufruindo aí da tecnologia aqui nossa, da maior cidade do Brasil. Então, assim, é essa mudança de cultura que a gente está vendo aí, né, desde de cima da presidência, diretoria, promovendo, e a gente vê esse tipo de coisa acontecendo mesmo dentro da Prodan, vamos dizer assim, no dia a dia mesmo, né? Não é só estamos mudando aí para melhor. Não, a gente vê mudando para melhor porque a gente está vendo ali os frutos dessa mudança em produção. O munícipe pagando IPTU com Pix, por exemplo. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio, o último de microserviços, né? Do Decodifica. Obrigado, Leandro, obrigado, Rodrigo, pela participação, pela troca. Ficamos aqui, muito obrigado. Nos acompanhem aí nas plataformas preferidas de vocês. Estamos no YouTube, Spotify, em diversas plataformas. Siga a gente, curte os nossos episódios. Tem muita coisa interessante aí de episódios passados e vamos seguindo em frente. Muito obrigado e até a próxima.